Fazemos. Bom dia, galerinha, bom dia. O negócio é o seguinte, galera, eu vou finalizar aqui a Física B do volume 9, faltava só alguns pontos a lembrar, e depois nós vamos passar por a Física C. Já deixando claro que na segunda-feira que vem, nas duas primeiras aulas, vai ter um trabalhinho de Física. Eu já vou deixar aqui, ó, na próxima segunda-feira, daqui a uma semana, vai ter um trabalhinho. Ou seja, isso vai ser dia 7. Hoje é dia 7/10. Vai ter trabalho. Trabalho de física. O que vai cair nesse trabalho de física? Eu vou dar atenção aos últimos 2 volumes, né, até porque o volume 9 nós nem terminamos, só vimos aí 2, agora vai ser a terceira parte. Mas eu vou pegar questões de todas as físicas e vou catar questões do volume 8 e volume 9, até onde nós fomos do volume 9, ou seja, eu posso colocar uma questãozinha de repente, magnetismo, só para ver se está atento. E se tu prestar bastante atenção, eu deixo 10 minutinhos no final da aula, vocês de repente estudarem um pouquinho para a história, enquanto alguns agilizam as suas tarefas, eu dou uns minutinhos para a galera finalizar a história aí, para quem está desesperado. Mas agora eu queria que tu esquecesse um pouquinho da história, para a gente poder aprender legal aqui a física. Galera, ó, eu vou também procurar pegar questões que eu já corrigi, que eu já fiz, que eu já exemplifiquei, né, porque tu sabe que eu não gosto de surpresa, eu gosto que me mostre que tu sabe o básico. Bom, o que falta falar aqui na Física B do volume 9? Nós estávamos vendo as transformações, as mudanças de fase. Antes das mudanças de fase nós vimos o que era capacidade térmica, característica de um corpo, calor específico, característica de uma substância, a união desses 2 conceitos que geram o calor sensível, que é a formulazinha que a gente chama popularmente de quimacete. Depois nós vimos que tem o estado sólido, líquido, gasoso, condensado de Bose-Einstein, plasma, que é o estado gasoso que emite luz devido à excitação. Vimos o que era fusão, solidificação, liquefação, vaporização. Dentro da vaporização, calefação instantânea, ebulição numa temperatura específica e rápida, evaporação a baixa temperatura de ebulição. Nós vimos o que é sublimação, vimos o que é diagrama de fases, as curvas, curva da sublimação, curva da fusão, curva da vaporização, ponto triplo, ponto crítico, crítica, temperatura acima da qual só existe o estado gasoso, né? Vimos que a substância com dilatação anômala, o diagrama fica levemente modificado, aparece um chifrinho que nos ajuda a ver se é o diagrama da água ou do ferro, que são os exemplos mais clássicos da dilatação anômala. Meu Deus, quanta coisa! E nós já estudamos um pouquinho de gases lá no ano passado, né? Aquelas bolinhas malucas, soltas umas em relação às outras, características dos gases, expansibilidade, compressibilidade. Aliás, essas são as propriedades, né? A característica mais marcante do gás é que ele ocupa todo o volume que lhe está disponível e ele assume a forma do recipiente que o contém. E se tiver um furinho, a molécula maldita, e vaza por aquele furinho, certo? Bom, então o que seria a pressão de vapor? Imagina que eu tenho um líquido qualquer, pode ser água, pode ser álcool, o éter seria interessante porque o éter é um líquido volátil, então isso seria fácil de perceber. Se de repente aqui não tem nada, vácuo, e aqui tem éter, e o recipiente está fechado na hora que começou o experimento, cara, esse éter, por ser volátil, ele vai muito rapidamente começar a ir para o estado gasoso. Essas moléculas que vão para o estado gasoso, elas vão começar a se chocar umas com as outras e exercer uma certa força à medida que essas moléculas se chocam com a superfície do éter que ainda não passou para o estado gasoso. Já que pressão é força sobre área, essas moléculas, ao ficar se chocando aqui, geram uma coisa que a gente chama de pressão de vapor, nome justíssimo, porque essa pressão se originou do vapor da substância, que passou do estado líquido para o estado gasoso. Vai chegar uma hora que a pressão aqui é tamanha que não vai mais possibilitar que as outras moléculas que ainda estão no estado líquido
passem para o estado gasoso, aí vai entrar em estabilidade aquilo. Aí a gente diz, nessa hora, se a gente medir a pressão na hora que se estabilizou o processo, a gente diria que atingiu a máxima pressão de vapor. Essa máxima pressão de vapor vai depender da temperatura, para cada substância tem a sua pressão máxima de vapor. Agora vamos à verdade. A verdade é que sempre vai ter moléculas indo do estado líquido para o estado, porém também vão haver moléculas indo do estado gasoso para o estado. Na hora que a velocidade dessas transformações se equilibrarem, é que o processo está estabilizado, mas não quer dizer que não tenham moléculas indo para o estado gasoso e moléculas indo para o estado líquido. Quer dizer que a taxa com que elas vão do estado gasoso para o líquido e do líquido para o gasoso se igualou. Beleza? Então tu vê, né? Uma coisa é... No início o pessoal não percebia exatamente o que estava acontecendo. Ele só percebeu, pô, tá estável, então parou de ir para o estado gasoso. Mas na verdade, depois foram analisar microscopicamente e viram que não. Continua havendo a troca, uma reação, né, que tem dois sentidos. Na química isso, né, é muito claro. E chega uma hora que essas velocidades de ida e de volta se igualam e aí a gente tem o equilíbrio. Certo? Então, pressão de vapor, o nome é justo pra caramba. É a pressão oriunda do vapor da substância. Máxima pressão de vapor, chega uma hora que a pressão de vapor é tão grande que a passagem do líquido para o gasoso e gasoso para o líquido se iguala e aí a coisa fica, né, em equilíbrio. Fatores que influenciam nessa passagem do estado líquido para o estado gasoso. Claro que a temperatura, não tem o que ver, temperatura. A pressão, temperatura. A pressão na superfície, sobre a superfície do líquido. Né? Então a pressão em cima do líquido com certeza é importante. Aí depende o que a gente chama de meio. Então aí tem a ver com a pressão já, né? O meio que está em volta ali vai exercer uma certa pressão sobre a substância. Então vamos dizer que a temperatura tem a ver com o meio onde ele está e a pressão tem a ver com o meio onde está. Agora uma coisa que é importante é o seguinte, ó, a superfície de contato, ou seja, a área do líquido que está exposta a esta pressão e a esta temperatura. Ou seja, pegar um potinho compridão e fininho em cima, onde vai estar exposto um pouco líquido, vai ter muito menos vaporização deste líquido do que se for, por exemplo, uma superfície grande, né, com pequena altura de líquido, mas a superfície grande, o líquido espalhado. É só tu pensar, né, num pote com água e pegar essa água e jogar no chão, né, certo? O chão vai secar muito mais rápido do que toda a água vai evaporar do potezinho, certo? Então a área da superfície livre do líquido. E a quarta possibilidade que a gente poderia levantar é o tipo de líquido, né? Todo mundo sabe que álcool e água evaporam em taxas diferentes, né? O éter que eu exemplifiquei evapora, né, bem mais rápido. Eu lembro que a primeira vez que eu vi éter, né, fiquei impressionado, cara. Como é que pode tu abrir aquilo e tu ficar olhando e depois de algum tempo já baixou, né, a quantidade de éter no potinho? É impressionante como é volátil, o cheiro forte, né? Da vaporização, né? Como é que é? A temperatura. Cara, na verdade é o seguinte, a vaporização ela ocorre já desde o princípio, ela, né, a gente precisa saber a temperatura de ebulição, porque quanto mais próximo dessa temperatura, mais rápido é aquilo. Eu não sei, cara, mas eu acho que é uns 40 e poucos graus a temperatura de ebulição do éter, mas dizem que o Deus Google sabe tudo, vamos tentar. Temperatura, ebulição, éter. Temperatura, ebulição, mas não falou éter. Temperatura, ebulição, éter. Agora foi éter. Vamos ver, blá 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 blá. Vamos clicar aqui na Wikipedia. Às vezes não vale nem a pena entrar, né? Só de ler ali em cima o cara já pega a informação. Mas eu fiquei curioso, temperatura de ebulição do éter. Ponto de ebulição, 35 graus. Imagina, 35 graus e a coisa começa a borbulhar na tua frente. E está 35 graus de temperatura de verão. Exatamente, é isso que ficou marcante para mim. A primeira vez que eu abri éter, eu achei que era um dia quente. E eu abri e vi a coisa diminuindo assim, cara, assustador. Hoje é perigoso, né? A galera percebeu que cheirar o éter dá uma ondinha legal e tal. E aí bota uns temperos lá e faz uns loló maluco pro carnaval, né? A criançada morre com essa brincadeira. E aí então
Hoje é controlado, mas na época não era, então e para dor é perfeito, né? Como a ebulição dele é 30 e poucos graus, tu joga na pele e ele começa a ferver e começa a roubar calor da tua pele, então fica super gelado. Então para quem dava uma pancada, uma solução em vez de colocar gelo, se não tinha gelo disponível, era jogar éter em cima, gela na hora, fica super geladão. E é importante roubar calor nesses momentos aí em que a gente se machuca. Então a volatilidade da substância, volatilidade. Muito bem. Então tu vê, tem 4 fatores que são meio intuitivos, né, galera? Temperatura, quanto mais estado das moléculas, mais fácil ir para o estado gasoso, óbvio. Pressão, depende da pressão de vapor que está atuando ali em cima. Que eu acho que é o mais legal ainda, cara, na minha cabeça, que mais me impressiona, é saber que se tiver 2 tipos de gases aqui dentro, né? Por exemplo, aqui tem Hidrogênio. ótimo, hidrogênio e vapor de éter. E aqui é só éter, beleza? O hidrogênio vai contribuir para a pressão de vapor, mas cada componente ali tem a sua característica, ou seja, não adianta eu botar bastante nitrogênio aqui e achar que só isso já vai evitar que o éter não vá para o estado de vapor. Ou seja, existe um outro processo chamado difusão que vai fazer com que mesmo que a pressão de vapor já tenha sido suprida pelo nitrogênio, que algumas moléculas de éter ainda passem para o estado gasoso pelo processo de difusão, até que as concentrações, né, se equilibrem. Então interessante isso, a gente nem chegou a entrar, porque é a química que falaria disso, né? Só estou fazendo um comentário na verdade. Mas é intuitivo, pô. Claro que a temperatura influencia, claro que a pressão das moléculas ali em cima influencia a passagem dessas para esse estado. Claro que a área, que é justamente onde está ocorrendo a troca, também influencia. Maior a área, maior a evaporação. A vaporização, menor a área, menor a vaporização. E a volatilidade, água, álcool, éter, são substâncias que evaporam na velocidade, né, diferente, certo? Show de bola, era isso que faltava falar dessa matéria. O que vocês podem arriscar aí de questões dessa aula? Vocês podem fazer página, deixa eu ver aqui se eu... Oh, nossa querida UFSC que está em todas, né, cara? Página 19, tem uma questão da UFSC bacana que fala sobre isso. Aproveita, faz a página 18, ali tem uma do Enem interessante, da panela, 2 do Enem. Está repetida essa questão aqui, não é possível. Não. É que deve ter vindo no mesmo... Não é possível, né, cara? Da mesma figura. Se bem que nada se cria, tudo se copia, fala do sabe, texto, né? e que refere-se às próximas questões. Não, mas a minha dúvida é, será que essa figura apareceu em 2 Enems diferentes, no Ctrl+C, Ctrl+V, ou se o cara imprimiu 2 vezes a mesma figura em questões que estavam uma colada na outra? Eu acho que é aquela que usa a imagem gráfica para as 2 questões. Ali é o texto. Não, eu entendi isso. Quero saber se o cara foi burro o suficiente para gastar tinta e imprimir 2 vezes na mesma prova, a mesma questão mandando da outra, ou se vem em Enems de anos diferentes, entendeu? Que é algo que eu acredito que tenha acontecido. Porque não tem nada demais tu pegar uma figura que tu já usou no ano e usar de novo e abordar uma outra, né? Uma outra visão daquela questão. Mas então vale a pena tu fazer essas 2 paginazinhas. E agora estou muito feliz, quem esteve aí nas tardes aí de assistência, a gente acabou batendo um papo introdutório sobre magnetismo, mas hoje aqui nós vamos discutir um pouco mais profundamente o que é esse magnetismo.